Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ari Monteiro, consultor e pesquisador BIM. Sejam bem-vindos a mais um Dynamo Insights. Se você é novo por aqui, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e colocar seus comentários no final, beleza? Ok, o que a gente vai ver então no Dynamo Insights de hoje? Como desenvolver uma rotina no Dynamo do zero para distribuir famílias ao longo de uma curva. Tá? Esse processo, quando feito de maneira manual, é bastante trabalhoso, porque você tem que ajustar a rotação de cada família inserida na curva, de modo que essas famílias fiquem alinhadas com a curva. Tá? Isso o Dynamo permite fazer numa velocidade muito maior do que a gente ficar calculando os ângulos e ajustando as rotações. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar a desenvolver mais esta rotina do zero. Vou alternar aqui para a tela do Revit. Eu já tenho aqui no meu projeto uma curva, né, traçada. Essa curva aqui ela foi criada aqui pela aba Arquitetura, comando linha do modelo. Selecionei essa opção Spline e fiz aqui, né, a curva, né, dando pontos por onde eu quero inserir a minha família. Tá? É assim que eu fiz essa curva. Então, agora vamos começar a desenvolver a rotina aqui. Eu já estou com o Dynamo aberto. Eu vou iniciar uma nova rotina. Vou salvar aqui no Dynamo a rotina. Vou dar aqui um nome, né? Inserir famílias numa curva. Tá? E agora, a primeira parte aqui da rotina consiste em definir quais vão ser as distâncias, né, entre as famílias inseridas. Tá? Isso eu consigo resolver usando aqui um nó bastante simples do Dynamo, que é o Number Slider. Como essas distâncias elas não poderão ser nulas, né? Então, eu vou deixar aqui como valor inicial 1, e a distância que eu vou deixar as famílias vai ser de 1,5. Como o meu projeto está em metros, essas medidas acabam sendo interpretadas como medidas em metros, ok? Muito bem. A outra entrada que eu vou precisar aqui na minha rotina é a curva, né, onde eu vou inserir as famílias. Bom, para selecionar a curva lá dentro do projeto, o Dynamo tem um nó chamado Select Model Element. Com esse nó eu consigo selecionar um elemento lá na tela do Revit. Então, eu vou deixar a tela do Dynamo aqui um pouquinho menor, para eu poder ver a tela do Revit. Clico aqui em selecionar e clico lá na tela do Revit, na borda da curva. Podemos maximizar a janela aqui do Dynamo de novo. E temos aqui a referência para a curva. Só que a curva ainda não aparece no ambiente do Dynamo. Então, aí eu vou usar um outro nó chamado Elements.curves. Elements.curves. Seleciono aqui a curva. E pronto, eu tenho agora aqui no ambiente do Dynamo a curva, né, que foi selecionada lá dentro do Revit. Muito bem. Completamos aqui a primeira etapa da nossa rotina. Então, aqui nós fazemos só a identificação, seleção da curva e definição das distâncias entre famílias. Muito bem. Então, temos essas duas entradas aqui para trabalhar na nossa rotina. Legal. Qual que é a próxima etapa? Bom, a próxima etapa é definir pontos em cima dessa curva, onde serão inseridas as famílias. Tá? Bom, para definir esses pontos, eu vou precisar de um nó, que eu vou chamar ele aqui. Ele é da categoria Curve, ele se chama Point at, esse aqui, Point at Segment Length from Point. Então, qual que é a ideia desse nó? Você passa para ele a curva, passa para ele um ponto inicial, né, de onde você quer começar a fazer subdivisões na curva,
né, esse ponto, se eu não informar que ele está usando 0, 0, mas eu quero o ponto inicial da curva, para pegar o ponto inicial de qualquer curva, a gente usa um nó chamado curve.point at parameter. Aí eu vou informar aqui a curva e o parâmetro, eu vou deixar o valor padrão que é 0, que significa a posição inicial lá da curva, tá? Isso aqui esse conceito aqui do parâmetro, né, de coordenadas paramétricas, né? São coordenadas que variam entre 0 e 1, que no caso de uma curva, o 0 é o início da curva e o 1 é o final da curva, tá? Então aqui, se eu estou dizendo para ele o parâmetro 0, ele está informando aqui o ponto inicial da curva. Se eu clicar aqui no valor, ele vai realçar justamente o ponto inicial da curva. Bom, e quanto à distância, né, que eu quero aqui de espaçamento dos pontos, é a distância que eu informei aqui nesse number slider. Então, vou conectar aqui. Pronto. Então, já temos agora aqui o espaçamento, né, das curvas, dos pontos, né, em cima da curva. E esses vão ser os pontos de inserção para a nossa família, tá? Muito bem. Eu vou agrupar aqui essa parte da rotina. Então, aqui seriam os pontos de inserção das famílias. Muito bem. E agora vem a terceira e última etapa, que é a inserção das famílias, tá? Dentro deste projeto, eu tenho já carregado uma família de banco de parque, tá? Então, eu quero inserir essa família de banco de parque, né, em cada um desses pontinhos aqui que ele calculou, e na medida que eu vou inserindo, eu também quero que esse banco ele fique sempre tangente, né, à curva, né, num ângulo tangente à curva. Muito bem, então vamos ver como inserir, né, esse banco de parque ao longo da curva aqui dentro do Dynamo, tá? Bom, o Dynamo ele tem algumas opções de inserção de família, tá? Elas vão ser encontradas aqui dentro de Gravity, Elements, e aí depois Family Instance. Aí aqui estão as opções, tá? Eu vou usar esta opção aqui mais simples, By Point. Essa opção aqui, você informa a família que você deseja inserir e o ponto de inserção da família. Veja que ela não tem uma entrada que seria a rotação da família, tá? Mas eu vou usar este nó aqui para este caso. Então, para informar que o Family Type, dando o botão direito aqui, eu tenho o nó Family Types. E nesse nó Family Types, você vai encontrar a lista de todas as famílias carregáveis, né, que estão no projeto, né? A do banco de parque está justamente aqui no comecinho, então eu vou pegar ela aqui, vou salvar. Como vai haver uma inserção aqui em lote de várias famílias, é recomendável você deixar o Dynamo no modo manual, né? Que costuma ficar bastante pesado, né? Quando ele está inserindo muitas famílias. Então, aqui agora eu vou conectar os nós. Então, vou colocar aqui o Family Type, vou colocar aqui a lista de pontos e vamos rodar, né? Vamos salvar aqui, vamos rodar a rotina. Pronto, vamos minimizar a tela e vamos entender o que aconteceu. Olha lá, ele realmente inseriu, né? Aqui em cada um dos pontos, colocando aqui numa vista 3D, dá para ver o que ele fez, né? Só que aqui o que acontece? Bom, primeiro que ele não inseriu, né, uma família aqui no início. E segundo que as famílias ainda não estão alinhadas, né, em relação à curva, tá? Elas não estão alinhadas em relação à curva. E outra coisa é que as famílias estão muito próximas, tá? Dá para aumentar essa distância aqui, ok?
Então, vamos lá. Então, aqui eu vou selecionar uma das famílias, teclar SA, delete, isso vai apagar aqui as famílias inseridas. Vamos voltar aqui no Dynamo e vamos resolver cada um desses problemas aí. Bom, então, o primeiro problema que precisa ser resolvido, que o ponto inicial, ele não foi utilizado. Se a gente olhar aqui, ó, essa é a coordenada do ponto inicial, menos 15, ó, aqui começa com menos 14. Então, a ideia é pegar esse ponto e adicionar nessa lista. Bom, para isso eu vou usar aqui um nó chamado list.add item to front. Então, aqui eu passo a lista de pontos, aqui eu passo o item, né? Eu vou dar um botão direito aqui no nó de inserção de família, congelar, porque eu não quero que ele seja executado agora, tá? Enquanto eu estou fazendo os ajustes na rotina. Então, vamos dar um executar aqui. Olha lá, ele inseriu aqui o novo ponto, né, na lista, mas ficou com essa configuração aqui com vários níveis, né? Bom, isso a gente pode melhorar se colocarmos aqui um flatten. Conectar essa lista aqui. Pronto. Aí nós temos uma lista plana aqui, né? Sem subdivisões, né? Sem nenhum subnível, né? Beleza? E esta lista aqui seria a lista que nós vamos usar para inserir as famílias agora, tá? Então, aqui, esse primeiro pedaço do problema, né, foi resolvido, né, de colocar o ponto que estava faltando, né, lá na lista de pontos de inserção. Então, aqui eu só vou identificar que é a inserção das famílias sobre a curva. Um outro problema que a gente precisa resolver é a questão da distância, né, entre os elementos, né? A distância está muito justa, então aqui a gente pode aumentar essa distância aqui no início, vou duplicar aqui, vou colocar 3 metros, tá? E aí vamos dar um salvar aqui, lá na frente, vamos dar um descongelar, executar, vamos dar uma olhada, pronto, ó, já deu uma boa distribuída aqui, mas ainda não resolveu tudo, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? Ah, inseriu ainda, ó, a família na posição errada aqui, ó, tá? Inseriu lá em frente, tá? Então, aí como é que a gente resolve esse probleminha aqui agora, tá? Se você fecha, salva e abre a rotina de novo e executa de novo, vamos ver o que vai acontecer agora. Olha lá, agora funcionou, né? Então, por que eu tive que fechar e abrir o Dynamo de novo, tá? Ele fica viciado, né, nas coordenadas que foram rodadas a primeira vez que você rodou a rotina, tá? Então, aí se você salva a rotina, fecha e abre de novo, isso já é o suficiente para resolver o problema, tá? Bom, aí nós temos um último problema para resolver, que é a questão da rotação aqui de cada uma das famílias, que não está acompanhando, né, a curvatura aqui, né? Então, vamos lá. Como é que a gente resolve essa questão? Vou apagar aqui de novo, dando um SA. Vou apagar as famílias, e aí vamos entender como que esse problema pode ser resolvido, tá? Bom, a ideia vai ser a seguinte, a gente vai pegar o vetor tangente em cada uma dessas curvas, em cada um desses pontos aqui da curva, tá? E vai calcular o ângulo entre esse vetor tangente e o vetor x. Opa, o que é isso então? Então vamos lá, vamos voltar aqui na tela do Revit. Eu vou fazer aqui um desenho para facilitar a explicação, tá? Então aqui a gente vai ter
um vetor, que seria o vetor tangente. Tá? O vetor tangente, ele seria algo como um vetor passando por esse ponto, mais ou menos nesta inclinação. Tá? E aí nós temos o vetor x. Bom, o vetor x, ele não vai estar com essa inclinação. Ele vai estar exatamente alinhado com o x. Tá? Então, aqui eu vou fazer uma outra setinha. E essa outra setinha, ela vai ter essa rotação. Então, a ideia é pedir para o Dynamo calcular para nós esse vetor aqui vermelho, que é o vetor tangente da curva naquele ponto, né? E pegarmos esse vetor azul aqui, que já é padrão, né, do sistema de coordenadas, é o vetor que está na direção do x, pedir para o Dynamo calcular o ângulo entre esses dois vetores, e esse ângulo é o ângulo de rotação que eu vou usar em cada uma das famílias que eu estou inserindo, tá? Então, vamos lá, vamos resolver esta outra parte do problema usando esse conceito aí, né, de vetores, ok? Bem, então vamos lá. Então, primeiro, como é que eu faço para obter o vetor tangente da curva em cada um desses pontos, tá? Bom, para isso, eu vou usar um nó que se chama tangente at parâmetro, tá? Então, vou pegar aqui o nó tangente at parâmetro. Curve tangente at parâmetro. Aqui. Bom, como é que esse nó funciona? Você passa para ele a curva, que no caso é esta curva aqui atrás, né? Essa aqui nós já tínhamos pegado lá no começo do problema. Colocamos a curva aqui. E o que seriam esses parâmetros? Seriam os parâmetros correspondentes à posição de cada um desses pontos aqui, tá? Que já existem aqui na curva, tá? Que são, por acaso, os pontos que estão aqui saindo do flatten, tá? Então, eu preciso usar um nó aqui intermediário, tá? Que é o curve parameter at point. Eu passo aqui a lista de pontos para ele e eu vou obter uma lista de números aqui que são os parâmetros, né, correspondentes na curva onde esses pontos estão caindo, né? Então, aqui, se eu congelar o nó de inserção mais uma vez e der um executar, opa, o que nós temos aqui? Deixa eu ver o que acontece. Ah, está faltando informar o ponto, né? Aqui, ó, conectei no curve, na verdade, isso vem aqui no point, e aqui o curve vai à curva. Vou pegar aqui a curva de novo, jogar ela aqui, trazer isso aqui para cá, dar um executar. Pronto, agora deu tudo certo. E agora vamos ver aqui, dando um zoom, o que ele fez, né? Ele criou aqui um vetor, que é o vetor tangente ao primeiro ponto que eu tenho aqui, ó. Tá? Só que, na verdade, eu preciso que ele calcule isso para todos os pontos, tá? Então, aqui é só mudar uma opção aqui chamada amarra, né? Vou colocar aqui amarra produto mais longo. Então, aqui, ó, ele calculou esses itens, aqui está faltando fazer a mesma coisa, o amarra mais longo. Pronto, agora eu tenho os vetores tangentes a esses pontos aqui da curva. E agora é só calcular o ângulo entre esses vetores tangentes e o vetor padrão x. Então, vou colocar aqui vector x-axis, seu vetor padrão x, e esse ângulo ele tem que ser calculado em relação também ao eixo de rotação, que no caso aqui vai ser o z, tá? Então, aqui eu vou pegar vector.z axis, seu vetor padrão z, e agora a função aqui que me calcula
o ângulo, né, entre esses dois vetores aqui em torno do Z é vector angle about the axis. Vamos lá, então conectando aqui esse vetor e este vetor, dando um executar, vamos ver aqui a lista de ângulos, tá? Esses são os ângulos de rotação para cada uma das famílias. Pronto, então agora é só girar as famílias. Bom, para isso existe um nó chamado set rotation, que é da categoria Family Stance, tá? Esse é um nó para rotação de famílias no projeto. Então, aí você informa o ângulo em graus e informa as famílias que você deseja girar. Aí ele vai girar, né, a família usando o ponto de inserção da família como ponto de pivô, né? Muito bem, então aqui eu vou agora descongelar o nó de inserção novamente. Vamos dar um Ctrl G aqui. Então, aqui seria a rotação das famílias inseridas. Então, eu insiro a família e, na sequência, eu giro a família, tá? Então, o problema aqui ele é resolvido em duas etapas aqui no final, né? Muito bem, então agora eu vou executar. Vamos ver o que aconteceu. Perfeito, né? Então, agora nós temos os banquinhos aqui inseridos, ó, alinhados com a nossa curva, olhando aqui em 3D, né? É isso aqui o resultado final. Maravilha! Ok, pessoal? Então, aqui encerramos a nossa rotina. Não deixe de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, colocar seus comentários aqui no campo de comentários do vídeo e nos vemos num próximo Dynamo Insights. Grande abraço e até a próxima!